Olá, bom dia a todos vocês, meus amigos e irmãos, e a você também que acompanha as publicações do canal Anunciamos a Boa Nova. A paz de Jesus esteja com você e toda a sua família. Aqui estamos mais uma vez para um momento de reflexão da Palavra de Deus e também para celebrarmos a memória do Santo do Dia. Quantos desafios essa vida nos apresenta, dificuldades, atribulações, e como nós nos comportamos perante a esses problemas. Sabemos que se estivermos com fé em Deus, confiança total em nosso Criador, nada poderá nos impedir de seguir adiante. Hoje é dia 21 de julho de 2021 e vamos celebrar hoje a memória de São Lourenço de Brindisi. Ele nasceu num dia como hoje, em 21 de julho, do ano de 1559, na cidade de Brindisi, essa que você vê no mapa, que fica bem no sul da Itália, quase no salto da bota. Seu nome de batismo era Júlio César Russo. Ele desde menino mostrou-se muito brilhante e inteligente. Ele memorizava longos textos e poemas e os declamava para a alegria de todos. Porém, aos 14 anos, sua vida mudou radicalmente. Ele ficou órfão e passou a ser cuidado por um tio, que teve que se mudar para Veneza. Essa mudança contribuiu também para que ele se desenvolvesse ainda mais, já que Veneza era e ainda é hoje um grande centro cultural da Europa. Lá ele entrou para a Ordem dos Frades Menores Franciscanos e logo a seguir mudou-se para Verona, onde ingressou na Ordem dos Capuchinhos. Isso aconteceu em 1582 e nessa ocasião ele adotou o nome de Lourenço. Ele completou os seus estudos na Universidade de Pádua e assim que terminou, retornou a Verona e tornou-se mestre dos noviços da ordem. Os seus talentos e habilidades o credenciavam para muitas missões. Só para se ter uma ideia, ele era um poliglota, falava muitas línguas, o que possibilitou que ele fizesse pregações e escrevesse livros em vários idiomas. Nessa ocasião, ele teve um papel muito importante, pois ele motivou o povo e ele inspirou as autoridades no combate à invasão dos turcos otomanos, mas para isso ele valeu-se apenas da palavra de Deus, da sua habilidade em pregar o evangelho e ensinar, e também estava sempre munido de uma pequena cruz de madeira. Lourenço levava uma vida extremamente simples, tanto quanto a hábitos de vestimenta, como também de alimentação. Numa de suas viagens em missão, na segunda que fez para Lisboa, em Portugal, lá ele adoeceu e morreu também no mesmo dia em que nasceu, no dia 21 de julho, porém em 1619. A sua canonização aconteceu em 1881 e em 1959 o Papa João XXIII o declarou doutor da Igreja. São Lourenço de Brindisi, rogai por nós. Vamos agora à leitura da palavra de hoje. É a primeira leitura do dia. Está em Êxodos, capítulo 16, versículos de 1 a 5 e depois de 9 a 15. Leitura do livro do Êxodo. Toda a comunidade dos filhos de Israel partiu de Alim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês da saída do Egito. A comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxeste a esse deserto para matar de fome a toda essa gente? O Senhor disse a Moisés: eu farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. No sexto dia, quando prepararem o que tiverem trazido, terão o dobro do que recolhem diariamente. Moisés disse a Arão: dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: apresentai-vos diante do Senhor, pois ele ouviu a vossa murmuração. Enquanto Arão falava a toda a comunidade dos filhos de Israel, voltando os olhos para o deserto, eles viram aparecer na nuvem a glória do Senhor. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois, ao anoitecer comereis carne,
e pela manhã vos fartareis de pão. Assim saberei que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento, e pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda em forma de grãos, fina como uma geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: "O que é isto?" Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: "Isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento." Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimos amigos, nós vemos nessa passagem como Deus sempre está presente, como Ele socorre os seus filhos. Nessa passagem nós vemos o povo reclamando, murmurando, pois estavam numa situação de escravidão, é certo, mas alegavam que pelo menos eles comiam. Eles estavam simplesmente rumando para a sua liberdade após tanto tempo de escravidão, mas mesmo assim o que mais faziam era reclamar. Tudo isso por causa de sua incredulidade e de sua falta de fé. E Deus mandou dizer a eles que mandaria pão e carne, e tudo isso seria com muita fartura. Isso nos põe a pensar que muitas vezes na vida, perante uma dificuldade, uma tribulação ou mesmo uma mudança, a tendência que temos às vezes é reclamar. Nós sabemos que uma situação de mudança sempre causa desconforto, sempre nos deixa inquietos, um tanto quanto aflitos, por nos preocuparmos demais com aquilo que está por vir. Então, meus irmãos, a tendência é às vezes começar a reclamar: por que eu entrei nesse caminho? Por que eu tomei essa atitude? Eu vou ter que enfrentar tantos problemas para alcançar o meu objetivo? Ou mesmo não achar forças em Deus para superar as dificuldades, os problemas e as atribulações. Isso acontece com muita frequência, nós vemos o tempo todo. Aquele povo que estava no deserto estava rumando para a terra prometida, para a sua liberdade, para uma vida mais feliz. Mesmo assim, eles estavam reclamando, estavam com medo de enfrentar e preferiam, se fosse o caso, até voltar para a escravidão, sofrer as humilhações e os maus tratos a troco de pão e carne. Essa situação que sirva de exemplo e reflexão para nós, quando estivermos diante de um problema ou diante de uma situação de mudança, quando estivermos atravessando um deserto em nossa vida, alguma tribulação, algum problema, alguma dificuldade, que a gente não desista, que a gente acredite naquele que nos criou, naquele que nos supre de tudo que precisamos. Ao final da caminhada, alcançaremos nosso objetivo e acharemos então a felicidade e a alegria de uma vida melhor. Vamos pensar nisso, meus irmãos, com muita alegria. Não vamos nos preocupar tanto. Como Mateus disse em 6,34, basta-nos o mal de cada dia, uma coisa de cada vez, e enfrentemos tudo que vier com muita coragem, determinação e principalmente fé naquele que nos criou. Um grande abraço a você, tenha uma semana abençoada, cheia de fé, de amor ao próximo, fique bem, cuide-se e espero revê-los novamente na próxima semana, se Deus quiser. E Ele há de querer. Um grande abraço e fique com Deus.